pessoal da balada toda conhece. Gente, perdi até o foco. Se eu já tive um, agora foi embora. Vamos lá. Eu tenho citado tanto o Newton no Estadão que eu acho que eu vou pedir para ele começar a escrever as minhas crônicas. 16 anos atrás, quando eu li o livro, depois assisti a peça, mudou a minha vida e eu tenho hoje uma alegria em poder me comunicar com ele, ser uma pessoa que eu ligo como um amigo. Então, estou muito feliz. Escritor, dramaturgo, rabino, Newton Bonder. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês. E a gente está aqui com a musa desse Brasil, Fafá de Belém. Você é o Brasil, a alegria do Brasil, a humanidade do Brasil. Então, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada por esse convite. Eu sou uma pessoa meio fora da casinha. Então, hoje fiquei muito nervosa de manhã, que eu não tenho personal stylist, essas coisas, então eu acho que está tudo errado sempre. E normalmente está. Só ter consciência disso já é um espetáculo. Mas tenho amigos, porque eu mandando fotos. Tenho amigos. Quando eu abri a F-Hits, há muitos anos atrás, eu queria juntar pessoas para a gente dividir conhecimento, os nossos conhecimentos, através das mídias sociais digitais, né, através dos blogs. Foi no mundo da moda que aconteceu isso. O mundo da moda era absolutamente direcionado por poucos profissionais. Se a Anna Wintour falasse que uma coisa rosa era bonito, a gente seguia. Se o Bruno Astuto, que hoje estava aqui com a gente falando isso, falasse que era feio, a gente falava que era feio, a gente seguia, porque eram as pessoas que estavam ali como jornalistas cobrindo as semanas de moda internacionais. Quando eu vi uma blogueira ter uma repercussão lá fora, antes do Instagram, antes de começar tudo isso, uma menina que estava no começo da carreira, eu falei, é essa linguagem, e me apoiei nisso para a criação da F-Hits. Isso não quer dizer que eu estava criando uma turma, isso quer dizer que eu estava criando uma comunidade. As pessoas acham que turma é comunidade é turma. E eu ouvi muitas vezes de muitas influenciadoras que fazem parte da plataforma, Alice, mas essa menina vai trabalhar na F-Hits, não tem nada a ver com você. A turma, todo mundo pensa igual, todo mundo é igual. E a comunidade, que é a F-Hits, não é esse lugar. A F-Hits é um lugar onde nós temos todos os tipos de pessoas diferentes, que pensam diferentes. Você já mais ou menos apontou, né? A comunidade é você abraçar a diversidade, você criar um vínculo com pessoas que são distintas, como as pessoas podem ser extremamente vinculadas sem elas serem iguais ou pensarem iguais. A rede tem uma coisa incrível que hoje está nos fazendo conectados de uma maneira que vai ter um impacto, né, muito grande. Nada é tão empoderador como a rede para tudo, para minorias, mulher, preto, índio, judeu, todo mundo. Estou falando minoria porque todo mundo ganha. E, obviamente, existem milhões de categorias, né? Não são só as minorias clássicas. E a gente tem um outro lado, que é essa tentativa de você se agremiar só com quem pensa igual. E aquilo gera violência. Gera muita violência, porque, primeiro, vai excluir todo aquele que não pensa. E ali, fermentando ideias iguais, você pode se tornar extremamente violento. O mundo está caminhando, né? Às vezes vai para trás, né? Mas a gente tem feito ganhos muito grandes. A inclusão é o próprio conceito de uma comunidade, né? Uma comunidade, ela não deixa ninguém ficar para trás. Ela traz para dentro, ela se responsabiliza. E isso, obviamente, tem condições de fazer um bom estrago positivo nesse mundo. A gente tem que saber canalizar isso para o lugar certo. A coisa da turma, o que eu acho que o mais complexo é que ela é limitadora. Alguém resolveu que é o ideal. Principalmente para as mulheres, as meninas, despertando para a vida e querem seguir determinadas pessoas, não incutir nessas pessoas, eu digo principalmente os mais jovens, né? Que ele pode tudo, se você não pensar, você não entra na minha turma. E essas turmas, muitas vezes, são objeto de desejos de pessoas que estão buscando um caminho. Eu acho que aí é a crueldade maior, aí é a violência maior. Porque se você não for exatamente igual, a própria turma vai te engessando e te empurrando.
quando são, às vezes, pessoas muito jovens, ou pessoas despreparadas, ou pessoas que estão começando a descobrir a vida, o seu corpo, a sexualidade. E a internet, ela tem E esse... a internet tem esse ela tem protocolo de esse fuzilamento. poder com todo tipo de pessoas. Se Mas você não é só igual. isso. Olha, eu saí falando aqui. Eu tenho 66 anos, com essa carinha de 65. Com essa bochecha alta, que é uma loucura, que eu vou na Roseli Siqueira. Roseli, cadê você? Eu nunca fui uma menina normal. Eu tive que enfrentar um não muito cedo. Eu nunca fui aquela magra, eu nunca pensei em casar, eu nunca quis ser Miss Pará, eu sou da Amazônia. Eu sempre fui muito questionadora, muito curiosa, mas leve. Então eu enfrentei tantos nãos. Eu não era tudo que a sociedade esperava que eu fosse. Eu não era nada que algumas pessoas da minha família esperavam que eu fosse. E eu fui construindo, em cima desse não, caminhos. Um pai muito amoroso, uma mãe muito amorosa, mas uma mulher do seu tempo, né, que tinha metas para mim, e ela achava que não tinha lugar para mulher nesse mundo, que ela tinha passado por vários abusos morais dos irmãos, do pai, etc. Então, a minha infância, se eu não tivesse esse pai tão amoroso, e se eu não me ligasse aos livros, eu não teria solução. Eu, com 9 anos, dei uma gargalhada e uma tia minha disse: você não vai ser nada na vida. E eu fiquei olhando para ela e falei: uma mulher que ri desse jeito não vai arranjar um homem nunca. Eu falei: mas eu não estou atrás de um homem. Foi essa gargalhada que encantou o meu irmão Fábio. Eu não me encaixo em turmas. Mesmo como artista, eu não pertenço, graças a Deus, a nenhuma turma. Eu acho que foi nesse almoço que eu vi isso entre vocês. O Newton, quase estranho ele fazer várias coisas com a F-Hits, e ele está aqui hoje, e muitas vezes as pessoas falam: por que você cita tanto o Newton Bonder? É como se a gente fosse de turmas tão diferentes que a gente não pudesse estar junto. Mas eu sempre admirei muito esse trabalho que vocês fazem, porque até essa concepção, né, de moda, né, de trabalhar com moda, e fazer, né, tentar trazer isso para um lugar agora filosófico, da gente, obviamente, com toda a liberdade, mas é muito especial isso, porque a moda tem uma história, né? E até o teu convite para eu escrever num caderno de moda, de vez em quando me perguntam também: Rabino, o que você está escrevendo no caderno de moda? Eu digo: mas moda é um elemento identitário fundamental. Cara. Houve uma época que moda era só... Era um gueto. Era um gueto, e ele representava só a estética da diferença social. Hoje não, hoje assim, você expressa a pessoa que você é. É um dos elementos mais importantes que a gente tem de expressão, é a roupa. Ela pode ser de milhões de maneiras. E teve um monte de grupos que sacaram isso e fizeram roupas estranhíssimas, diferentésimas. Esse olhar amplo, ele é o que constrói a comunidade. Eu morei em São Paulo, tinha voltado àquela roda da família, né? E é muito interessante que eu sempre fui grandona. Eu sou uma mulher tipicamente do norte. Eu tenho peito, bunda, cintura, coxa. E nós temos uma liberdade com o nosso corpo diferente do sudeste. A gente bota um biquíni e sai vai para a praia, e está vestido e mergulha no rio. A relação que a gente tem com o corpo, ela é diferente, é bem diferente. Nós temos uma proximidade muito grande dos índios, das populações ribeirinhas, enfim, o que se tem, se enrola no pano e vai. O Adriano, que está aqui, conhece bem essa realidade. Então, quando eu cheguei aos 12 anos de idade, tem um amigo meu que diz que eu sempre fui desse tamanho, que eu nasci assim. E eu não me lembro de ter sido menor do que isso. Eu olho minha neta com 10 anos, eu falei: eu nunca fui desse tamanho. E aí, quando chega 10, 12, nada cabia em mim. O que fechava no peito, ficava largo na cintura. O que fechava no peito, na cintura, ficava apertado no peito. E minha mãe era uma excelente costureira. Naquela época, costurava bem, bordava bem, cozinhava bem. Uma mulher muito interessante, que eu fui aprender com o tempo. Eu fui ver um filme com a Sofia Loren,
Eu, com 12 anos, já entrava em filme de 18, que tal? Isso era a vantagem, 16. E aí eu disse, mãe, achei a roupa que eu vou gostar de vestir. Era um espartilho. Eu vi a Sofia e falei, yes, olha I can. ela diz, aqui também, não é não? Graças a Plié. Pronto, um branded content assim, você não podia evitar, não é, Marilene? Marilene do céu. Plié, obrigada. Não, a gente está fazendo coisas fabulosas para quem tem um peito grande e não tem paciência de se apertar. É uma coisa... Bom, falei para a linguagem, todas as meninas são magras aqui, mas nós que temos um pouco mais de 25 anos... Aí eu descobri, essa mulher me libertou, que era a Dulcineia. Era um saião, era um decote, era um espartilho. E quando eu cheguei de Belém aqui, e camisolas, eu adorava vestir as camisolas da minha tia. E saía, conversando com o André Lima, a gente estava fazendo o figurino do Rock in Rio, ele falou, não tem nenhuma camisola daquela da tua tia? Eu falei, não. Ele abriu, e essa? Eu falei, bom, essa tem 40 anos, é essa. Então ele começou a mexer, eu falei, mas por quê? Porque você usava isso quando tinha 16 em Belém. Descalça, botava um pano, umas flores, uma camisola e saía. Mas era o que te representava também, era a moda daquele lugar. E não era cantora, não era artista, não era nada, era uma coisa... Era como eu me sentia bem. E o importante é de hoje, que você tem várias opções de você se libertar, ou você não querer se libertar, você pintar o cabelo, ou você não pintar o cabelo, é que eu acho que hoje nós estamos num mundo, principalmente quando se fala de moda, de mais generosidade, respeitando o biotipo e os biotipos que são diversos, né? Eu vivi períodos onde meninas se violentavam muito, anoréxicas, bulímicas, se retalhando em cirurgias para poder fazer um tipo eslavo, nascidas na Amazônia. É impossível. A gente acorda, a gente toma o nosso açaí com farinha e temos liberdade com o nosso corpo. Então, essa coisa da moda, ou das pessoas que pensam o mundo... De uma forma restrita da moda. Não. Quem pensam o mundo e entendem que cada um... a roupa é o que representa o teu corpo. Eu acho que hoje isso começa a caminhar... libertando muitas mulheres, muitos meninos, a comunidade LGBT, é o homem que usa saia porque é confortável. Começamos só. E começamos só, porque existe julgamento, mas começamos uma caminhada em busca de que roupa meu corpo veste. Como falei, na Amazônia, a gente não tem nenhum problema em tirar a roupa e mergulhar no rio. Mas se fizer aqui no Tietê, primeiro você morre, você pode poluição, você é preso. Fafá, uma das coisas que une vocês dois, e que talvez vocês não saibam, mas eu sei porque eu convivi com os dois e vi, é que vocês lidaram muito bem com o tempo, né? O tempo, para o Newton, como rabino, como é que ele ia se desenvolver a partir do ser um rabino, que eu sei que ele gosta, que é da onde ele veio, do estudo da cabala. Mas aí você se transformou em dramaturgo, você escreve, entrou nas mídias sociais e falava comigo, como é que eu faço para isso funcionar? E a Fafá, do jeito dela, no meio de uma pandemia, começando a fazer lives e deixando esse cabelo branco e falando, eu sou mesmo a Fafá, hoje em dia ela tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram, com 60% de jovens. A gente imaginava o tempo, né, lá atrás, como um rio. Imaginava o espaço também, né? Nós imaginávamos que uma sopa, que era o espaço sideral. O que é o espaço? Esse espaço gravitacional é uma interação entre todas as coisas que existem no universo. É entre elas que se forma o espaço. E o tempo é a mesma coisa. Os eventos são a mudança, mas o tempo também é uma interação, razão pela qual o tempo de todos nós, ele estica, ele fica curto. Nós vivemos num mundo onde a gente tem que trabalhar o nosso tempo. A gente quer maximizar o tempo, mas é muito importante a gente entender que a gente tem que estar interagindo, porque essa é a definição do tempo. O tempo é
o processo de ser. Essa experiência que cada um de nós tem. É o processo de estar sendo. Não é um conteúdo de existir. Então, quando a gente às vezes quer ser um nome, Fafá de Belém, quando a gente se perde nesse lugar que é um conteúdo, que não é uma manifestação do seu ser, é só uma existência, você existe, numericamente pelos seguidores, né, pelo o espaço que você ocupa, mas você entra no processo de ansiedade. A ansiedade é você não sentir a vida. Duas coisas que o tempo tem para o ser humano. Ele se sente propositado. Se você ficar um tempo sem fazer nada, que é uma delícia, ócio é um prazer. O ser humano, se ele ficar deitado na rede, ele não fica bem de passar o tempo. Ele quer fazer a diferença. Ele quer que tenha um valor a existência dele. Isso confunde muito a gente, porque a gente parece que a gente quer ser um conteúdo. Você vai ter que viver no tempo se sentindo. Se você não se sentir, você vai começar a ficar ansioso. E ficar para trás, porque tem pessoas que foram paradas no tempo. Vocês fizeram, vocês não, esticaram o tempo. Você não caminha, né? É porque você existe, mas você não é. A vida, para mim, ela não tem muito a noção do tempo que se prega o tempo todo. Eu não tive crise dos 20, nem dos 30, nem dos 40, nem dos 60, porque eu sempre trabalhei muito. E eu sou muito curiosa. Eu quero sempre saber o que está acontecendo. Como profissional, como cantora, olhando para trás, a minha carreira ela é assim. Porque eu estou aqui, aí eu vejo uma coisa interessante, se ela me emociona, eu largo tudo e vou de cabeça naquilo. É uma personalidade um pouco complexa para quem Mas tem... você está presente. Para os empresários é muito complexo, para as gravadoras muito mais. Então, quando veio a pandemia, minha filha, que está ali, Maricotinha, aquele periquitinho verde lindo da minha vida, ela mexia com esse negócio de internet e tal, mas eu nunca entendi direito. Facebook eu achava lento, aí o Twitter era bacana, mas não tinha fotografia, e o Twitter começou a falar umas coisas que eu não sei mudar, e fui para o Instagram. Primeiro, quando veio uma assessoria fazer Instagram. Você não pode, eu faço o seguinte, tudo errado. Eu falei, mas eu gosto desse negócio. Não, você não pode estar sem estar maquiada, produzida. Digo, mas esse não é o meu dia a dia. Não, mas tem que ser assim. Então, cada vez que fazia um negócio no Instagram, tinha que... E começou a ficar chato. Um dia eu estava voltando de Natal, 5 horas da manhã, que aquele voo que você acaba o show, o avião, o aeroporto é longe, você come um sanduíche, entra morto e chega aqui um trapo. Eu desci, eu estava a qualquer nota, ainda com uma resto de maquiagem que eu tirei no banheiro do avião. E passou uma moça impecável, toda de branco, 5h30 da manhã. Um cabelo... Aí eu olhei para ela e falei, não, peraí. Peguei o telefone e disse assim, gente, eu nunca vou conseguir ser assim. Olha a situação que eu estou. E achei divertidíssimo. Claro, eu cheguei em casa, dormi, quando eu acordei, tinha metralhadoras em cima. Como é que você faz uma postagem daquela... Aí o outro disse, num grupo da agência, eu disse assim, mas vocês já viram a quantidade de seguidores, de views, likes, sei lá o quê? Explodiu, ela nunca teve essa... Aí eu disse, porque eu sou isso. Se eu fizer uma representação do que eu sou, numa comunicação, não vai dar certo, porque eu não consigo me moldar. Assim como há pessoas que funcionam desse jeito. Mas a internet quer isso, a verdade é fundamental. E cada vez mais a internet está buscando e está, entre aspas, cancelando, não de uma forma de não penso igual a você, mas abrindo para outras pessoas que não é bem assim. Você tem que estar normal, bicho. As pessoas não acordam o tempo todo bem. E quando você fala da questão do tempo, nessa excitação que se vive em São Paulo e no Brasil, das capitais, principalmente do Sudeste, meio-dia você está enlouquecido das coisas que você ainda tem que fazer. Eu vivo entre Brasil e Portugal há 40 anos. 10 horas da manhã em Portugal, eu tenho um dia inteiro ainda, já fiz tudo. O tempo bate de uma outra forma. O movimento, o frisson, o estresse é diferenciado. Então, quando eu fui condenada, todos nós de mais de 60 anos, a ficar em casa, a Mariana achou que eu ia fugir pela janela. E começamos a fazer lives. E live de quê? Live de quê? De conversa.
Mas conversar com quem? Eu fui abrindo lives de conversa, que é uma coisa, para mim, foi muito enriquecedor. Eu gosto de gente, eu tenho curiosidade sobre pessoas. Então, a primeira live foi com o Padre Fábio, que a hora que eu fui cruzar a perna, o telefone voou, o Padre Fábio foi ao céu e voltou. A seguinte foi com a Nani People. A outra foi com o Mandetta, depois com a Vera Fischer. Aí depois com a Ana Luísa Trajano. E alguém disse assim, mas vocês não têm uma coordenação? A Mariana falou assim, você conhece ela? Sem planejamento, mas é isso, agregando. Mas né? eu sou dessa forma, né? Então, esse crescimento, você falou, que eu achei muito expressivo, eu tinha quase 200 mil, cheguei a quase 1 milhão, expressivamente entre 15 e 30 anos, Maricota. Aí eu falei, são as avós. São as avós. Aí ela e o sócio dela disseram, não, mãe, as avós estão no Facebook. É que eu não me engesso aonde querem me colocar. Eu acho que isso é muito importante para todas nós, para todos nós. É não se conformar onde quer. Ah, você só pode isso, claro que você tem que ter um mínimo de bom senso. Nessa minha carreira de quase 50 anos, eu nunca sentei no meu baú para dizer, você não sabe quem eu fui, porque eu sou. Passei por vários momentos, bons, fáceis, difíceis, complicados, mas eu sou, e todos nós somos. Nós não fomos, nós somos o acúmulo de tudo isso que nós vamos, com 10, com 12, com 20, com 25 anos, acumulando nessa nossa experiência e aprendendo com ela. O fato de que você não fica olhando lá todas as revistas que você já apareceu e todas as coisas lá, né, e que você está aqui nesse momento e está com projetos para o futuro, que pode ser, normalmente isso é uma leitura de que mais projeto, mais coisa, não quer, para. Não, para não, a vida, a parte erótica da vida é a alegria que vocês, com esse seu sorriso, vocês vai abrindo caminho. E sigo em frente. É a nossa sexualidade, o nosso corpo, é a apropriação do nosso corpo. E a nossa ambição. Não é ambição para acúmulo, é a ambição para fazer a diferença, para ser. Mas não é fazer a diferença só para o outro ver, é para ser. E veja como é complicado o ser. É muito mais fácil existir. Estou sentado aqui, ocupando esse lugar. O meu ser não é um dado. Eu tenho que estar presente aqui, né? Então, e se eu estiver pensando no que eu tenho que pagar no banco, sei lá, agora eu não estou aqui. Ser é complicado porque o tempo, esse tempo que a gente disse que está correndo do relógio, ele não existe. O passado já foi. O futuro não é, portanto não existe. O problema é que o presente também não existe. Porque eu vou chamar o presente do quê? 1 segundo? 1 nanosegundo? Quando você pensar no presente, ele já virou passado. Então assim, esse lugar de ser não é claro. E ele tem algumas plataformas onde ele acontece. Ele acontece no ritmo, a sensação de ter um começo e tem fim. Todo processo que tem um começo e tem um fim, produz uma sensação de ritmo. Que a presença, ela é essa capacidade de você não se perder no passado. Você tem que ser essa construção. Claro, constante. Né? Mas você não pode ficar vendo as revistas que se apareceu lá na manchete. É o que eu fui. Você não sabe o que eu fui, bicho. Exato. Porque as pessoas se perdem nesse lugar. Se perdem nesse lugar e aí não vivem. Porque esse lugar não existe. Então, você é rabino, mas você também é dramaturgo e você também é escritor. E você está indo nesse trabalho. Como é que você... eu estou rabino. Eu adoro quando você fala isso. Isso não é ser. Isso são conteúdos. Eu é que tenho que amarrar isso com uma experiência de ser. Eu tenho que estar aqui, vivendo esse momento, não como um evento. Eu tinha um evento lá, F-Hits. Tica, se eu estiver nesse lugar, eu não fui. Você não está aqui, exatamente. Eu não fui, eu existi aqui. E você faz isso muitas vezes, você deprime. Porque você pode ter a vida mais
excitante e variada e incrível no olhar do outro, mas você não esteve, você não se fez Você presente. paceticou, né? Então, vou fazer um projeto, eu quero fazer aquele projeto. Vamos fazer agora o Rock in Rio. Estamos ensaiando, aprendendo com uma coisa que chama aparelhagem tecnobrega, que eu nunca tinha visto na minha vida. E com uma garotada que o mais velho tem 27. Aí eles mandam para mim, o que você acha? Eu acho ótimo, mas você não acha? Eu falei, eu não tenho conhecimento para dizer, eu estou na onda de vocês, eu estou confortável. E isso me motiva. Agora, quando vai ser a próxima turnê? Sei lá. Eu amo isso. Mas no meio do nosso meio, é uma coisa sempre desconfortável. Por isso, o viver e o ser sempre foram meus aliados. Se você perguntar para qualquer gravadora, acho que nenhuma me quer mais. Porque eu fiz, quando gravei sertanejo em 90, e agora é um disco sertanejo, claro que não. Aí depois fiz o Boi Bumbá, agora um disco de Boi Bumbá, claro que não. E eu acredito que o artista... Olha, a gravadora pode não querer, mas a comunidade F-Hits, como é que te quer? Num nível, a gente quer você, tá? Mas eu Porque acho que nós assim. somos seres em movimento, não é? E em construção constante. Porque eu acho que o que incomoda é o que mais mexe com a nossa base de segurança. Né? É onde te atinge, te fustiga. Eu já fui ao moral 3 vezes. Saí de lá completamente chapada. Porque mexe cada vez Quem não um assistiu canto. ainda a Alma e Moral, ainda está no teatro. Tá aqui em São Paulo. Onde está agora? Acho que quarta e quintas, lá no Eva Hertz. E ele cutuca. Na do Eva Hertz. Gente, é fundamental que levar a gente. Olha vai a no- comunidade. Tem que fazer um F-Hits Tá bom, lá. a gente vai fazer um F-Hits Day. É fundamental. Ela vai num canto a cada vez que você vê. Você vê, aquilo eu vi ali, 4 aí vezes. você vai. E eu acho que a vida é isso, né, Bono? Hoje as profissões viraram assim, ninguém sabe quais são as profissões que existem. Mas até muito pouco tempo atrás, você tinha que escolher o que você vai ser. Né? E esse lugar, usando o verbo ser, complica a cabeça de qualquer um. Porque assim, como é que eu vou ser médico? Né? Eu posso estar muito feliz médico, mas é um processo. Então assim... Mas existe na mulher um lugar que você é mãe e você é esposa. E aí quando você se rotula assim, e isso é tão importante para nós mulheres, que aí o seu trabalho tem uma diminuição nesse lugar. E você pode estar mãe e a coisa vai... Como é que... Esse é o lugar onde cada um faz a gestão de si mesmo. No tempo. Esse é o tempo. Esse é, na verdade, o presente. É uma gestão de onde eu estou agora. Né? E eu tenho que me representar. Eu não sou o rabino agora. Né? Claro que eu tenho. Esse é o meu veículo de pensar, me manifesto. Poderia ser a música, poderia ser qualquer coisa. Mas eu tenho que me representar nesse momento. Né? Eu tenho esse compromisso de ser agora. Quem é, como você foi descrevendo a sua vida, e que incomoda às vezes até mesmo patrocinador, etc., que prefere você... Numa caixinha. Na caixinha, que é você estar para sempre naquele lugar que fica mais fácil né, para esse mundo mais utilitário você ser usado. Mas tem um ensinamento na tradição judaica que eu acho muito engraçado, mas ele traz uma percepção desse ser. E fala de uma palavra que é esquisita, que é primeiro é uma proposta dizendo que você tem como mudar o passado e tem como mudar o futuro. O futuro a gente entende, porque se eu estiver presente agora e eu tomar uma decisão de ir para cá em vez de ir para lá, eu faço um futuro diferente. Né? Se eu abrir minha cabeça e pensar diferente, o futuro será diferente. E a nossa comunidade, se fizer isso, o futuro será diferente. O passado, é uma pergunta, como é que eu vou mudar o passado? O arrependimento tem um valor super interessante, para entender essa palavra direito, de como ela pode mudar o passado. Existem 2 formas de arrependimento. Um é um arrependimento do que eu poderia ter feito.
Se você ficar preso nesse tipo de arrependimento, você só está perdendo ser. Você está lá atrás, num lugar errado. Mas existe um arrependimento do que eu deveria ter feito. Essa sensação do passado, de que tem coisas que você deveria ter feito, né? Elas são uma marca que produzem transformação em você agora. E resgatar do passado uma potência que impulsiona você no presente de uma maneira diferente. E esse deveria ser feito, pode ser feito agora. Não, ele só pode ser feito agora. Claro. Quando a gente ouve aquelas frases bonitas assim, só me arrependo do que eu não fiz, o que você não fez é o que você deveria ter feito. Uhum. É essa forma de arrependimento que vale. Então, quando você falou aquela hora, Fafá, de que nós somos, a gente tem que trazer quem a gente era. Claro. Mas não é trazer a minha foto lá na manchete, as medalhas, não é isso. Isso aí é viver no passado, é perder o bonde de estar sendo agora, né? Mas quando você vai lá atrás e você vê potências do passado, que agora elas elas se transformam de uma coisa que era ruim, que era mórbida, porque eu deveria ter feito uma coisa e não fiz, mas ao me dar conta do que eu deveria ter feito, eu me transformo nesse momento, né? Então, assim, o ser, ele tem uma capacidade. Estar, eu não consigo estar nem no futuro, que não aconteceu ainda, não consigo estar no passado, porque o passado já foi, e o próprio presente, estar no presente, é uma loucura. Eu tenho que botar aqueles nomes. Newton Bonder, aqui, dia 2 de... Né, aí eu estou. Mas o ser, ele transita pelo tempo. Ele habita o tempo. Ele não está fora, que gera uma angústia horrorosa. Você está no tempo e você, de certa forma, desse lugar, faz uma gestão de você agora, no futuro e no passado. O ser transita pelo tempo. Quando eu mudei para São Paulo, Maricotinha tinha 3 anos. Então, sempre minha casa era aquela casa de... Adoro gente, criança, adolescente, velho, tudo. E esses crianças foram crescendo dentro da minha casa. Muitos, enfim, de vez em quando aparecem, hoje com 40 anos e tal. Em determinado momento, que tinha as festinhas, eu ia dormir e Mariana me acordava 1 da manhã, quando os meninos de 12, 13, 14 já, Maricota? Eles precisavam de orientação, que tal? Aí subia eu no roupão e fazia uma fila de meninos de 14, que aquele momento, aquele nó da vida, para perguntar para mim coisas que eles não conseguiam falar com os pais. Eu acho que nós todos temos que estar muito atentos a esses movimentos, porque nós fizemos as mesmas cagadas que eles fizeram. Eu, então, em comparação à minha filha, ela é uma santa, entendeu? Peguei pesado em todas as fases da minha vida. Esse olhar para a gente é como se todos nós fôssemos perfeitos, principalmente no Brasil e essa cultura americana, onde somos heróis, nós vencemos. Isso acho que dá para o adolescente um abandono muito grande. Um abandono de a pessoa que ele é espelhado, não fez nada, é uma merda que ele fez, não tomou um porre, não caiu na rua, não queimou o primeiro baseado, enfim. Isso tudo é muito importante para o jovem. Eu vejo hoje a garotada colada numa tela plana, né, e sentados numa mesa, 6 adolescentes com a tela plana, e eu me pergunto assim, por que esse diálogo não existe mais? Acho que foi se quebrando por um engessamento da sociedade mais velha, absolutamente certa, séria, e que nunca errou, né? Atire a primeira pedra, né? Sim. Eu acho que a grande coisa que eu queria deixar hoje aqui, vocês meninas lindas, meninos de todas as gerações, é a gente ter pelo outro amor. Porque quando você tem um amor pelo outro, você começa a entender e fazê-lo entender que a gente vai sendo construído pelo tempo e que nós somos absolutamente imperfeitos.
É o que eu sinto, às vezes eu me sinto muito fora do planeta. Quando eu saio daqui em Portugal eu não me sinto, mas aqui às vezes me sinto muito fora do planeta, porque eu não sei de muita coisa que não tem que não se alia comigo. A Marilene pediu para contar uma história maravilhosa, eu vou contar. A gente tem mais 5 minutos. É rápida. O Adriano vai falar, mas vamos... Em 1978, eu tinha chegado de Belém, em 75, explodi com 18 anos, não entendia nada do que estava acontecendo, ninguém me avisou, e eu sempre gostei de gente, da vida e não sei o quê. Em 78, foi o carnaval dos carnavais do Rio, e eu conheci Deus do mundo, Elton John, Rod Stewart, e um povo todo, que todo mundo ia para a festa, para lá e para cá, festa para lá, ia para a praia, para não sei o quê. Bom, fiquei muito amiga de um menino que é muito meu amigo até hoje, chamado Carlos Eduardo de Souza, Cacá. Ficamos muito próximos. Cacá morava em Roma, eu não sabia o que ele fazia na vida. Rio de Janeiro, todo mundo sabia que ele mexia com alguma coisa de moda, foi modelo. Cacá Piar do Valentino, a vida inteira. Um grande Piar, uma pessoa importantíssima na trajetória do Valentino. E aí, em julho, eu estava já namorando o pai da Maricota, o Raul, e fizemos uma viagem grande a partir de enfim, uma história longa, não cabe aqui. E toda a base da viagem era Roma, avisei o Cacá. O Cacá reservou o hotel, tal, em frente à minha casa, e vamos jantar na casa do Giancarlo. Giancarlo Giametti, que eu não tinha noção de quem era, falou, não, porque o Valentino vai estar lá. Quem é Valentino também não sei. O único costureiro que eu conhecia era o Denner, que era de Belém. E eu, menina do mato, do interior, e aí cheguei lá e cheguei numa casa maravilhosa, e eu não tinha Valentino, tinha o Giancarlo, um almoço, um jantar maravilhoso, não sei o quê. E no dia seguinte eu falei, uau, esse pessoal é muito rico, né? Aí o Raul disse, oh, mas é. E eu falei, você já reparou que tem escrito Valentino? Será que ele... Será que tem alguma coisa a ver com esse negócio aqui? Bom, aí depois fomos, não sei onde, meu aniversário, 9 de agosto, para a casa do Valentino, em Capri. E aí o esquema de não sei o quê, uma casa maravilhosa, e está lá o senhor e Valentino. E eu continuava sem saber, literalmente, o que ele fazia na vida. E aí a casa, assim, o almoço era verde, na sala verde, a comida era asiática, numa sala, era uma coisa fabulosa. E aí eu comecei a ver Valentino também, o Vzinho dele, aquele Vzinho que estava nos lugares todos, tinha na cadeira, tinha não sei o quê. Aí um dia, tinha um empregado que falava todos os idiomas da vida, e o pai da Mariana teve um incidente de percurso na saúde. Desculpem, ele teve uma hemorroida. E eu falei, Raul, você não vai dizer isso? Esse pessoal é todo muito fino. Você não vai dizer isso lá, mas ela diz isso aqui, né? É tipo... Eu digo, você não vai dizer isso. Pô, cara, eu preciso saber que remédio eu uso, pelo amor de Deus. Saímos no barco maravilhoso, voltamos, e ele falou assim, descobri quem é esse cara. Eu falei, o que é? O pai dele foi sapateiro. E ele é o tal do Valentino, daquele Vzinho que a gente vê. E eu falei, e aí? Falou, pô, perguntar para ele que é a mesma coisa da hemorroida. E durante o jantar, eu constrangidíssima, o Valentino falou assim, oh, c'est pas problème, pas de problème. L'eau chaude, l'eau froide. L'eau chaude, l'eau froide. E eu assim, eu não acredito que o Valentino também teve hemorroida. Histórias da moda com Fafá de Belém. Marilene, obrigada. Obrigada pela história. Então, mas aí isso é o quê? É o humano que a gente, de repente, eu não sabia quem era o cara, eu vi o Vzinho tudo que era lugar, não tinha noção quem era ele, e de repente esse cara, quando se vê diante de um cara tratando de coisas comuns, ele falou, não, mas espera aí que eu vou te dar um jeito. Você vai assim, o remédio é esse, porque é muito comum. E eu falei, isso na minha casa era impossível acontecer. E esse humano, apesar do Valentino ter uma imagem muito antipática, ele não é uma pessoa antipática, ele tem aquele olho dele, que ele nasceu aquele olho, depois a plástica resolveu o resto. Mas ele é um cara que cresceu trabalhando muito. Então, vão colocando as pessoas em pedestais.
E a partir desse dia, nós passamos a ter uma convivência fantástica. Falando de coisas triviais, eu tinha morrido de medo de abrir a boca aquele homem tão rico, tão poderoso. Então, eu acho que é isso. Nós começamos hoje nós temos um mundo mais simples, né? Não precisa você, como diz o outro, dividir esse tipo de coisa na internet, muito menos botar fotografia e botar no OnlyFans. Mas tem gente que faz. Eu acho que a exposição da sua privacidade é uma coisa muito delicada. Mas o humano de cada um de nós, ele é fundamental para você não achar que você é mais do que você é. Todos nós somos trabalhadores no nosso ofício. Bem-sucedidos, mais ou menos, mal-sucedidos. E estamos todos de passagem. Estamos, né, Newton? Não somos. Eu acho também que, particularmente aí para todo mundo que vive hoje na telinha e com esses aparelhos todos, né, esse processo da gente ser é um desafio. Eu estava há pouco numa palestra com um biólogo falando sobre essa transformação do mundo, e a gente através dos nossos sentidos. E uma das coisas que está preocupando muitos estudiosos é o sentido tátil. Porque nós hoje só temos sempre superfícies muito lisas. A vida, né, é cheia de... A terra, lá quando... É tudo áspero. Tem a piscina azulejada, tem não texturas é o lago. de toda a ordem. E a gente está perdendo, porque a gente só usa superfícies lisas. Nossa. E a gente precisa dos nossos sentires para você estar no tempo como um ser existente. Então, tem muita coisa para a gente prestar atenção, né, nesses processos que são, né, da nossa comunidade humana, né, que tem coisas boas, coisas ruins, tem que incluir todo mundo, mas a gente tem que estar prestando muita atenção, porque a chance da gente perder certas qualidades de sentir que permitem você ser. E aí vem esses processos que são tão comuns no nosso mundo, que são as angústias, as depressões. Quando você olha com cuidado, a pessoa se perdeu no seu tempo. Olha, a gente vai ter que acabar, porque esse papo aqui é para ficar um dia inteiro. Eu vou dar uma pergunta, porque o Adriano já tinha me falado aqui. Adriano Gambarini, que quem chegou agora, é o responsável por todas essas imagens maravilhosas sobre a natureza. O Adriano é geólogo, é fotógrafo, e ele gostaria de fazer uma pergunta. Então, mas na realidade é mais uma explanação sobre o tempo, de que já me perguntaram, né, eu fui fazer geologia, eu fui estudar esse planeta para entender o tempo dele. E quando a gente começa a perceber que a gente está num planeta de 4 bilhões e tanto de anos, e que a gente vive bem ou mal 80, 90 anos, quando quer viver isso, você começa a entender esse paradoxo do tempo. E aí, quando me perguntam, pô, você vai há 27 anos para a Amazônia, você não cansa? Não canso, porque quando eu vou para lá, eu sou uma outra pessoa, porque o tempo passou da viagem anterior. Então, eu queria falar sobre duas coisas. O tempo, rapidinho, que é um convite para vocês. Quando façam o seguinte experimento de ir no Parque do Ibirapuera, ou Trianon, qualquer parque, encoste numa árvore e saiba que aquela árvore, com certeza, é mais velha que você. Eu conheci pessoalmente Fafá aos pés de uma sumaúma, que com certeza tinha pelo menos 500 anos, que era mais velha do que todos nós da equipe. Quando você vai para a natureza e começa a perceber que a natureza tem um tempo de acontecimento e um tempo muito maior que o seu, o seu tempo é muito mais valorizado para si mesmo, né? E para finalizar, você falando tanto de comunidade, eu lembrei de uma frase que eu escutei de uma amiga do Pará, de Belém, que escutou de um comunitário da Amazônia
que descreveu assim: comunidade, para mim, quer dizer com humanidade. Ah, então é isso mesmo. Com humanidade a gente está aqui. Obrigada, obrigada. Obrigada, Newton. Obrigada, Fafá. Eu amei Obrigada, de paixão. O tempo passou. O tempo voou. E aí é isso. Como é que a gente agarra esse tempo? Mas a gente viveu esse tempo. Eu estava plenamente presente, vocês também. Como sempre vocês estão. Obrigada.